Primeiro eu quero agradecer muito a comissão organizadora do semestre, principalmente a Beatriz, muito profissionalismo, muita atenção. É um prazer muito grande estar aqui, né, com sala cheia, cheia de alunos, e vamos ver se até o final da minha palestra aqui a gente consegue entender qual é a importância do esporte para a estatística. Tá? Então, ao final da palestra, espero que vocês possam encontrar boas perguntas científicas nos esportes, para que a estatística, né, vocês que são alunos da estatística, ajude a otimizar o desempenho de atletas, diminuir risco de lesões. Isso é uma coisa bastante problemática hoje, a estatística vai ser extremamente importante para isso, e também melhorar o aprendizado, né, de quem gosta de esporte de uma maneira geral. Eu estava até conversando com o pessoal da Globo, que estava aqui antes, um deles inclusive foi na mesma turma da minha filha, também fez estatística, só que diferente do Lucas, ela só fez o primeiro ano durante 4 anos, né? Depois ela mudou de área, tá? Mas é importante a gente... Bom, começou essa história da estatística com o esporte. O professor Euclides foi professor aqui durante muito tempo, falecido em 2002, a maioria de vocês nem sabe da existência dele. E ele sempre, como era médico e matemático, depois professor de estatística, sempre muito ligado com a questão do esporte, e começou então a provocar bastante essa discussão, essa conversa entre áreas diferentes. E o professor Paulo Rufino, acho que todos vocês conhecem, né? Professor aqui do IMEC, durante um programa que nós fizemos há uns 5, 6 anos atrás, chamava Esporte e Ciência, na RTV aqui da Unicamp, ele que bolou essa ideia, porque todo mundo pensa, pô, qual é a importância da estatística ou da matemática para o esporte, quando na verdade é o contrário, a gente precisa de boas perguntas para que o estatístico possa nos ajudar a resolver uma série de problemas. Os meninos estavam falando aqui da questão, a gente fica dentro da academia, teoria, muito importante. Inclusive a brincadeira de vocês, eu achei que ia ter perguntas da estatística aqui, né? Faltou um pouquinho essa brincadeira à parte. Mas então isso é uma coisa que já vem, quem quiser depois acessar aqui a entrevista com o professor Paulo Rufino, ficou bem interessante, discutindo os princípios da questão da estatística, no caso da matemática, mas a estatística é também bastante importante. Então, um pouquinho da minha linha do tempo aqui, rapidamente. Eu venho de família altamente esportiva. Meu avô foi recordista europeu de salto e distância, depois veio para o Brasil. Eu cheguei a jogar futebol de salão, não tem futebol de salão federado lá em São Paulo, mas em 1979 eu vim para a Unicamp. Então, quando esse pessoal da Poli, da USP, vierem falar alguma coisa com a Unicamp, eles não sabem o que é a Unicamp. A Unicamp está no coração da gente, fica tatuado no coração da gente. Entrei no curso de Engenharia de Alimentos, fiz todas as matérias que vocês fazem no básico, demorei 4 anos para completar o básico, e aí resolvi passar para a Educação Física, já tinha trabalhado com esporte, com atlética, né, fui tesoureiro da atlética aqui, e começou a minha vida profissional a partir da Educação Física, em 1983, na PUC de Campinas. Voltei, foi quando conheci o professor Euclides. Antes disso, o professor René Bresikoffer foi o criador do Laboratório de Instrumentação para Biomecânica, na FF da Unicamp. O professor René foi professor aqui da Física. Então, eu comecei a voltar para a área de exatas, tendo saído para a área de Educação Física. E comecei a entender, né, aquelas coisas que a gente estudava lá, que eu tenho certeza que vocês não gostaram, ou alguns gostaram, que é cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, derivada, integral, todas essas coisas, e começar a aplicar isso. É um pouquinho do que eu quero trazer para vocês, como essa forma de falar, olha, a gente pode estar trabalhando integrado nas diversas áreas, e hoje eu só vou abordar a questão do esporte, mas tem a questão da saúde também. Minha amiga Ida aqui presente, né, está fazendo doutorado na medicina,
um projeto extremamente maravilhoso com saúde das indígenas, né, do Alto Amazonas, e a necessidade da estatística extremamente importante também, mas tem que conhecer o problema que vem das outras áreas. Né? 2023 eu aposentei, resolvi encerrar a minha parte depois de ficar esse tempo todo. Fui professor da Unesp de Bauru, professor da Unesp de Rio Claro e professor aqui da Unicamp desde 2006. E aí resolvi aposentar depois de muita coisa. Falei, e agora? O que eu vou fazer agora? Então apareceu o Maurício, né, coordenador do projeto maravilhoso de futsal da Ponte Preta, e eu estou plenamente dedicado a isso, além de outras coisas, tal, mas o mais importante para mim é a questão do futsal da Ponte Preta. E nós estamos trabalhando com machine learning, né, para analisar coordenação dessa garotada, né, usando o Open Pose, né, eu vou mostrar algumas coisinhas bem básicas para você. Não vou entrar muito na questão técnica, metodológica, porque eu acho que vocês conhecem muito melhor que eu a questão dessas coisas, mas a importância, né, da gente mostrar coisas simples e saber qual é o problema que essa garotada tem. Hoje é um projeto que o Maurício coordena, com mais de 100 atletas, entre masculino e feminino, a partir dos 4 anos de idade, que acontece lá na Ponte Preta, Paineiras, né? Estão todos convidados, e uma das coisas do meu sonho seria levar vocês aí para poder fazer pesquisa, ajudar nesse trabalho, tá bom? Então eu fiz aqui uma salada de palavras, né, e jogadas, que a gente pensa quando a gente vai fazer pesquisa, quando a gente vai fazer análise, quando a gente tem uma série de dados. Eu preciso desses dados para fazer uma boa pergunta, né? Ou eu preciso de uma boa pergunta para saber como é que eu vou coletar esses dados. Acho que esse é a grande questão, que a gente tem ferramentas maravilhosas, né? Hoje o pessoal comentou, né? O R, eu sou do tempo do S+, MATLAB, ainda quando era o MATLAB só de estudantes, vocês nem eram nascidos ainda, né? E hoje é Python. Hoje não tem jeito, é Python, mas o R resolve muita coisa. Mas eu preciso saber qual a pergunta que eu vou fazer, para poder fazer o meu planejamento, né? Qual é o melhor modelo, qual é a melhor metodologia, qual é a melhor técnica para eu analisar o caso do futsal down. Existem uma série enorme de modelos que eu posso aplicar. Qual que eu vou aplicar? Então essa eu acho que é a grande pergunta, é a grande discussão entre as áreas que tem, né, a pergunta, porque a gente vai precisar incorporar conceitos, usar uma terminologia científica adequada. Eu estou cansado, o corintiano lá estava comemorando o gol do Corinthians, não, está ali o que estava comemorando. Não, quem estava comemorando o gol do Corinthians? Já foi embora, né? Foi ver o jogo. E vai ver jogo de futebol, o pessoal fala do passe vertical. Vertical, até onde eu sei, é ação da gravidade, né? A hora que você faz o passe para frente, se é um passe vertical, você falou, para. Não. Então, terminologia científica, né? Incorporar conceitos, usar metodologia adequada, a questão do erro, que eu vou comentar um pouquinho com vocês, né? Acurácia e precisão, as aplicações, retornar esses dados, né? Essa análise, né? Todo esse cuidado metodológico, retornar para os atletas, retornar para os pacientes, né, doutora Ilha? Importantíssimo, a gente tem que voltar a isso, não adianta só a gente ficar discutindo. Eu já vou adiantar aqui para vocês, em 2019 eu estava na Holanda, eu com a minha esposa, Dena, e eu fui num congresso de matemática e esporte, chamava Math Sports. Falei, pô, em Atenas ainda. Eu falei, é esse mesmo que eu vou aprender um monte de coisa. Levei o trabalho de um aluno meu de doutorado, que eu vou mostrar alguns resultados aqui para vocês. Cheguei lá, eu era o único que estava apresentando um trabalho com esporte e matemática. Todos os outros estavam tentando melhorar os algoritmos para conseguir bets, melhor propensão ao bets, aos jogos. Quer dizer, isso a gente
gostando ou não gostando, acho que está muito longe da realidade de alunos da Unicamp, de profissionais que saem daqui da Unicamp, que tem um mercado enorme pela frente, né? Então eu também vou mostrar para vocês que a gente precisa tomar alguns cuidados com o que eles chamam de estatística no esporte, tá bom? E sempre retornando aos atletas, aos sujeitos, aos participantes, à sociedade de uma maneira geral. Isso é extremamente importante, né? Independente da metodologia que eu vou usar, se é melhor, se já está consagrada, se eu vou criar novas metodologias, se eu vou fazer o merge, né, de algoritmos, que hoje vocês devem estar estudando bastante, vendo isso, cada dia parece coisas novas, é muito interessante, mas sempre pensando no caso do atleta, ele é o ator principal, seja futsal da ponte, seja do corredor de rua, né? O Rafael Filho do Maurício participou aí da volta da Unicamp, não importa, né? Eu lembro que eu falei desempenho, lesão e aprendizado. Então essas três áreas dentro do esporte são extremamente importantes. Então, aqui o livro vocês devem conhecer, se não conhecem, extremamente importante, né? Hatset Bichirand, já na nova versão, eu aprendi, estudei muito nesse livro, na primeira versão dele, de 2001, o professor Euclides ainda era vivo, me falou, tem que estudar esse livro. Tive muita dificuldade, mas hoje tem um concurso recentemente aqui no IC da Unicamp, onde foi um livro básico, né? E traz muito dessas coisas que a gente faz. Apresentei aqui, é um livro nosso, né? Eu com alunos lá no tempo ainda de Rio Claro, e a gente tenta fazer um pouco dessa aproximação, mas esse livro aqui, quem não tem acesso, eu recomendo fortemente. E nosso primeiro desafio, né, a gente quer conversar melhor, fazer uma ponte entre estatística e esporte. Como é que eu faço isso? Através da ciência. A ciência que pode puxar de um lado para o outro, mas a gente precisa conseguir, né? A estatística pode ajudar muito o esporte, desde que o esporte aprenda a fazer perguntas interessantes para a estatística. É uma via de mão dupla, né? Mas a gente parte do problema gerado dentro do esporte, né? Ou, quando eu falo esporte, entendam da forma mais ampla possível, né? Não só o esporte de alto desempenho, mas o esporte que a gente pratica no nosso dia a dia, né? Então isso aqui é bastante importante. Então toda a estrutura de dados, que também vocês conhecem bem, né? Que a gente precisa, eu nas aulas de biomecânica, de treinamento, de futsal, que eu ministrei durante muito tempo aqui na FEF, sempre mostrava isso para os alunos, né? Eu parto dos dados, como é que eles são, qualitativos ou quantitativos? Ah, mas eu prefiro dado qualitativo do que dado quantitativo. Sim, mas e se o fenômeno que eu estou estudando, ele é qualitativo ou ele é quantitativo? E eu vou ter técnicas adequadas para gerar esse dado, gerar conhecimento, muito mais do que informação, e poder fazer esse retorno importante para a sociedade. Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês aqui, né, não exatamente esse caso, mas isso me chamou a atenção na Copa do Mundo 2018, o MATLAB, uma baita de um software, eu tenho, apesar de ser um software pago, mas é um software fantástico, eu uso até hoje. E aí eles resolveram usar, né, uma metodologia Bayes, para predizer quem ia ser o campeão daquele ano da Copa do Mundo. Onde será que eles erraram? O Brasil ia ser o campeão. Eles aplicaram lá os estudos, uma maravilha. Tecnicamente, o algoritmo era perfeito. Onde é que estava o erro? Pegaram os jogos de cada uma das seleções que iam disputar, os resultados de 10 anos atrás. Aí o que aconteceu? Eu juntei os amigos e fiz a minha predição só na torcida, o que eu queria que desse, né? Errei também, mas errei muito menos do que eles erraram.
Né? Então estatística não serve? Lógico que serve, muito, desde que os dados sejam condizentes com a pergunta que você quer fazer. Né? E nós vamos ver que o caso das bets cai muito nisso. Você acaba mitigando, né, os seus dados para poder atingir o objetivo que é a banca ganhar dinheiro. Porque eu nunca vi, 65 anos de vida, eu nunca vi ninguém quebrar a banca. Né? Então, vai estar dando dinheiro para a casa de aposta. Né? Então, você muda os dados, você muda inclusive os algoritmos, você cria algoritmos para uma coisa que não vai servir para ninguém. Então está aqui o resultado final, né? Lembrando que nossa querida Argentina foi a campeã. E aí uma pergunta para vocês. Chutes no gol, tentativas de chute, faltas, cartões amarelos, cartões vermelhos, escanteios e defesas do goleiro. As coisas que o futebol nos dá como estatística do jogo. Quem ganhou essa partida? O verde. Todo mundo acha que foi o verde. Sabe que jogo foi esse? Brasil 1, Alemanha 7. Ou seja, a culpa não é da estatística. A culpa é de como você coleta esses dados. Isso para a casa de apostas é fantástico. Conta escanteio. Né? Escanteio, eu lembro, vocês não eram nascidos também, existiam os campeonatos, campeonato paulista, campeonato carioca, existia um torneio início. Jogava 15 minutos, normalmente ficava 0-0, o time que ganhava era o time que tinha mais escanteios a favor. É a única funcionalidade. Ou para casa de apostas, nós temos um jogador agora, infelizmente ainda na seleção brasileira, que está respondendo em Londres, né? Por que ele tomou o cartão amarelo e a cidade, onde é o apelido dele, 40 pessoas acertaram o minuto que ele ia tomar aquele cartão amarelo. Então, é pouco para mostrar que a estatística é muito mais do que isso, os dados dos esportes são muito mais do que isso, e a gente precisa aprofundar, a gente precisa dessa parceria para poder modificar. A mesma coisa aqui no último Mundial de Futsal. Tá bom, aqui tem os gols, mas eu preciso de estatística para saber quem ganhou a partida, quem vai ganhar a partida, porque quem fez mais gol ou menos gol. Eu tenho que olhar a dinâmica do jogo. Né? Eu tenho que modificar a forma de observar isso daí. Ou seja, a estatística não pode ajudar o esporte se o esporte apresentar dados enviesados. Quebra a ponte. E não é a Ponte Preta que quebra, apesar que a Ponte Preta já se quebra sozinha. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente está falando melancia, o outro escuta mamão, né? E no fim não dá nem a salada de fruta. Tá? Então, vamos lá. Então, mostrar um pouquinho, né, das coisas que nós fizemos aí a partir dessa ideia de machine learning. Não vou entrar em cada um dos aspectos aqui, vocês fiquem tranquilos, né? Vocês já têm as aulas aí bastante aprofundadas sobre isso, mas mostrar que isso começou em 1968, trabalho de Ripon Benjamin, um estatístico fantástico, um economista, publicado na Royal Statistical Society, uma baita revista, vocês sabem disso, onde ele estudou 1.500 e tantos jogos do campeonato inglês de futebol, para chegar à conclusão, né, que a melhor forma de ganhar a partida era o que eles chamam de direct play, menos passes, a bola longa o tempo inteiro. A Inglaterra foi campeã do mundo em 1966, não jogando dessa forma, publica o artigo em 1968, nunca mais a Inglaterra ganhou nada, porque só chutão para frente. Onde é que estava o problema? O Hughes e Franks descobriram isso bem depois, 2007, se eu não me engano. Nós já tínhamos atentado para esse problema.
Quando o time vinha trocando passe, que nem vocês estavam jogando o ursinho, parou, falta, escanteio, impedimento, zera a contagem. Ou seja, gol de falta, gol de escanteio, gol de pênalti, menos passes possíveis. Matematicamente, estatisticamente, estava perfeito o trabalho dele, usou uma binomial, o modelo é maravilhoso. A forma de contar os dados é que estava errada. O jogo é um jogo dinâmico, 99% dos esportes são jogos dinâmicos. A gente vai ter séries temporais, né? Meninos acabaram de falar bastante isso, como eles lidam na Globo, extremamente importante, vocês gostam dessa matéria, é extremamente importante, porque o meu fenômeno é desse jeito. É diferente de eleição, né, que eu conto o número de votos, mas a hora que eu vou fazer a predição na eleição, o que acontece? Não adianta eu ver a fotografia, eu tenho que olhar como é que está sendo o desenvolvimento e como é que eu coleto esses dados. Não sei se vocês conhecem a newsletter Prêmio, né, que é gratuita, e eles fizeram uma entrevista outro dia, essa semana mesmo, mostrando como é que as agências, como é que as empresas que fazem a predição das eleições, né, que fazem as pesquisas, como é que eles calculam o poder amostral desses dados. E para cada situação você tem que acompanhar para você saber se não tem viés nos seus dados. No esporte é a mesma coisa, então teve que mudar. E o futebol inglês paga esse preço até hoje por conta disso. Então, um pouquinho aqui dentro do nosso time, né? O time que começou, inclusive por isso que eu estou chamando de time Sport Science, não é time, é time, era um time de futebol. Depois que eu joguei aqui pela Unicamp, nós continuamos jogando durante muito tempo. E muitas dessas pessoas acabaram jogando comigo, e a gente montou esse grupo, foi um projeto da FAPESP, um projeto temático da FAPESP, em que nós fizemos exatamente essa ligação entre o que é o esporte, quais são os problemas do esporte, como é que é a ajuda da estatística, da computação, da matemática e de várias outras áreas também. Nós temos dois parceiros aqui, a Fluxo e o Cláudio, que são da fisiologia, né? Vou mostrar algumas coisas a respeito disso. Então, a primeira coisa que a gente fez, a partir de 1994, começar a desenvolver rastreamento de jogadores de futebol. Isso já foi feito por basquete, já foi feito por handebol, já foi feito por futsal, né? Já foi usado no atletismo, natação. Onde é que está a grande dificuldade? Primeiro, posicionamento de câmera. Mas hoje tem o GPS. E eu vou mostrar para vocês que o GPS tem muito erro. Então, o melhor continua sendo o sistema de câmeras. Chega no clube, vamos colocar as câmeras. Mas vocês são da Globo? Como é que vocês vão filmar? E esses dados? E o comitê de ética? Porque muitas vezes a gente está nas áreas básicas e a gente não tem ideia do que é aplicar um comitê de ética. O trabalho que nós estamos fazendo com o Futsal Down foi aprovado por um comitê de ética do CONEP para poder fazer a pesquisa. Então tem uma série de regras quando você vai trabalhar com seres humanos. Né? Bom, a partir disso o Felipe desenvolveu uma técnica bem legal, que é mostrar como é que a equipe se compacta, como é que ela se expande, né? Como é que é a relação entre as fases, né? Das áreas, e se elas estão em fase quando ataca e quando defende. Então é um trabalho muito legal, né? Tá publicado, depois vocês podem, se tiver interesse, acompanhar. No GPS, nós fizemos uma comparação, lá na Ponte Preta, inclusive, jogo da Ponte Preta de muito tempo atrás. O erro de 13% na distância percorrida. Tudo bem. Primeira coisa, quando você fala em distância percorrida, o jogador percorreu 10 quilômetros. Sabe quanto que ele correu em alta intensidade? No máximo 1 quilômetro.
E não foi direto. Então você precisa entender essa dinâmica para poder aplicar isso de uma forma adequada. Quando você não normaliza esses dados, quanto tempo ele jogou? Hoje, a última Copa, acho que foi a feminina, né, de futebol, os árbitros estavam dando quase que um tempo a mais, quase que uma prorrogação. O pessoal tá correndo mais, né? Agora corre 13 quilômetros. Primeiro que não corre isso. Segundo que, quanto tempo jogou? O outro só correu 8. Quanto tempo ele jogou? Tem que normalizar pelo tempo. Então, os dados têm que ter esses cuidados básicos para você poder fazer comparação, normalização de dados. Tá? Outro trabalho que nós publicamos deu bastante repercussão também, usando técnicas de inteligência artificial, né, de estatística, aprendizado estatístico não supervisionado, foi com os jogos da Eurocopa de 2004, onde nós pegamos essas ações, que é o que a gente tinha, né, que até conversei com o pessoal da Globo agora, como é que tem acesso a esses dados. Os dados são extremamente importantes para a gente poder melhorar esses dados e dar o retorno para os atletas. É a coisa mais difícil do mundo, também faz 40 anos que eu estou tentando conseguir coisas deles, é bastante difícil. Mas, com os dados que tinham, nós não classificamos, porque não supervisionado não classifica, né? Aprendi com o professor Ricardo Torres, que era aqui do IC, mas conseguimos agrupar em equipes que venceram e equipes que perderam. Acertamos com 70%. Tá bom, 70%. Eu acho péssimo. Talvez para a BET seja ótimo, mas para trabalhar com atleta, para trabalhar com aprendizagem, para trabalhar com 70%, eu quero 99,9%. Eu não me contento com menos. Dos trabalhos que eu vou mostrar para vocês, nós conseguimos 80%. Tem um aluno acabando o mestrado aqui no IC, está tentando melhorar com outras técnicas. Não vai. 80% é o que você consegue, dentro da inteligência artificial, resolver aquele seu problema. Nós precisamos aumentar essa eficiência, precisamos aumentar essa acurácia. Tá? Outro trabalho, o pessoal do Rio também nos procurou, usando PCA e cluster, para descobrir jogadores, né, o que os chamamos de scouting, estão fazendo, que estão fazendo coisas maravilhosas. Também com ações que a gente tinha acesso, né, chamado iScout, junta ações de todos os jogadores. Se vocês forem jogar bola no fim de semana, é capaz de ter dados de vocês lá no iScout. Né? São bons, mas não servem para selecionar. Porque ações isoladas, frequência de ações. O jogo não é feito de frequências de ações. Outra coisa de uso do PCA também, né, para buscar também numa Eurocopa aqui, né, a Eurocopa de 2012, UEFA Champions. Aí nós conseguimos acesso aos mapas de cor, chamados mapas de calor. Não sei por que chamam mapa de calor, porque a grama não fica mais quente, ou a quadra não fica mais quente para passar lá, né, mas é a representação final. Isso acabou tendo bastante divulgação. A gente conseguiu isso nos sites da UEFA, mas lá recortando figurinha por figurinha para poder analisar. Por quê? Porque isso não é retornável para que a gente estude e depois aplique isso de uma forma eficiente. Né? Então descobrimos coisas bastante interessantes sobre posicionamento dos jogadores, das equipes vencedoras e das equipes não vencedoras. Esse é o trabalho que eu falei para vocês, que eu apresentei lá em Atenas, o Murilo, usando técnicas de machine learning, tá? A dificuldade do passe. Então, passe difícil, passe fácil, passe médio, e aí nós conseguimos 80% dessa classificação. Onde é que está o problema desse tipo de análise? Tem que rotular. Então você tem que pegar especialistas, né? Eu até brinquei com a Beatriz, né? Foi aqui outra entrevista
entrevista que eu vou dar, eu sou especialista na área de futebol, não, eu sou especialista em estudar, não em fazer a atividade, né? Não em fazer o passe, mas os especialistas, aquelas pessoas que são treinadores, que são estudiosos do futebol, tem que pegar uma série de passes e dizer, esse passe é fácil, a partir de uma série de métricas que o Murilo estabeleceu aqui, né? E encontrou coisas muito interessantes na questão de como classificar a dificuldade dos passes. Porque passe certo e passe errado. Se vocês tiverem oportunidade de ver aquele livro que eu mostrei, né, que nós escrevemos, a gente discute muito isso. O que é um passe certo? O que é um passe errado? Chegou no meu companheiro, não chegou no meu companheiro. É muito mais do que isso. De novo, o jogo é dinâmico, né? O jogo é temporal. As pessoas mudam de lugar, né? Não é pebolim. Pebolim é mais tranquilo para analisar, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração, tá? Então, é um trabalho assim que eu tenho bastante orgulho do que o Murilo fez aqui. Esse foi o trabalho que, 2 artigos, que a partir da minha ida para a Holanda, nós fizemos, também com machine learning, para detectar automaticamente os dribles no futebol. Vai tudo muito em função do futebol, porque é a minha paixão, né? Tentei ser jogador, minha mãe que falou, não, vai estudar, que é melhor do que tentar ser jogador, né? Nós que somos cientistas, né? Então foi melhor estudar. Mas aqui, o trabalho com a ajuda também do pessoal da UEL, nós conseguimos uma boa detecção a partir da movimentação, do rastreamento, do tracking dos jogadores, uma boa detecção do drible e da definição do que é drible. E hoje eu não chamo mais drible, hoje é o tal do X1. Não sei o que é. Ninguém publicou isso, nós publicamos. Inclusive da Copa do Mundo de 18, né, a eficiência dos dribles, número de dribles por dribles que foram sucesso e dribles que não tiveram sucesso, a partir de uma definição do que é o drible, né? E o que a gente viu, vocês têm ideia de quem que é esse jogador aqui, que fez muito drible com pouco sucesso no drible, taxa de sucesso baixa? Neymar. Se a gente fizesse uma brincadeira, e aqui no artigo a gente não pode colocar que é o Neymar, mas todo mundo bate o olho e sabe que é. Foi a Copa do Caicai dele, né? Oi? A hora que a gente tira Neymar, porque aí o Brasil, onde é que vai? Ó? Parece que está super bem, né? Tem eficiência no drible. A hora que a gente tira, ele vem para perto da França. Em termos de uma variável que é o drible. Né? O drible com a eficiência dessa função. Tá? E isso pode ser feito para todos, mas o mais interessante é quando a gente consegue começar a juntar essas coisas. Né? Então aqui, ó, lá na gloriosa macaquinha, majestoso, como é que a gente começa a predizer probabilidade de gol? Isso é o que está todo mundo, o mundo inteiro tentando entender. Né? Não é pelo que as pessoas apostam. De novo, Betis, cuidado, não é pelo que apostam. Né? Aqui você tem um modelo matemático, a partir de velocidade e aceleração, você faz a probabilidade da onde vai ter espaço suficiente para você poder fazer o gol, e milhões de outros algoritmos, milhões de outras técnicas para otimizar isso. Esse é o começo, né? Coisas todas que vocês estudam. Isso aqui também, Copa do Mundo de 2018, cluster, para poder fazer o sistema de jogo. Também, de novo, né, programinha em Python para ler os PDFs, recortar os campogramas, fazer a identificação de cada um dos jogadores e aplicar o algoritmo que eu desenvolvi. E a gente tem área dessa equipe, a mediana da coordenada de cada um desses jogadores, e esse espalhamento com o PCA aqui também, mostrando que a nossa escolha em 4, né,
goleiro, mais quatro posições, lateral, defesa, meio de campo defensivo, meio de campo ofensivo e atacantes, é bem razoável. Também pode ser melhorado, deve ser melhorado esse algoritmo. Quanto mais automatizado em termos da inteligência artificial, melhor, porque tira o viés, né, de achar, por exemplo, que esses jogadores aqui, em azulzinho, são atacantes ou são meias. Lógico, a gente tem cross-validation para poder buscar uma série de... Cross-validation é o básico, né? Tem uma série de outras formas de você... bootstrap, uma série de outras formas de você poder melhorar. Tem uma turma lá da Disney, do grupo da Disney, que trabalha muito bem com parte de inteligência artificial, e eles criaram um algoritmo bem mais eficiente que esse meu e dá mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, são áreas aí que podem se abrir para a gente desenvolver as coisas junto. A partir disso, usar a ideia de fractal, em vez de só ter a área. Né? Outra coisa que me deixa desesperado, não sei se para vocês, quando acompanham o futebol, né? Aí o meio de campo é formado por um losango. Onde? Aonde? Pega aqui esses três aqui, losango. Triângulo com o vértice do triângulo. Você é o vértice do triângulo. São coisas básicas. A gente aprende isso no colegial, não precisa vir fazer estatística na Unicamp para aprender isso, mas precisa conversar no mesmo nível terminológico. Então, a gente vem aqui, o outro aluno nosso, Murilo, que estudou a partir do trabalho também do Ricardo Torres aqui do IC, a ideia do fractal. Comparar formas fractais. Vamos dizer, ó, esse aqui é um quadrado, esse aqui é um losango. Com qual orientação? Né? Então a gente precisa ter orientação dessas figuras geométricas. Eu preciso avançar do ponto de vista de algoritmos para chegar a resultados mais interessantes. Então, é um outro trabalho aqui. Esse aqui mudou um pouquinho, né? Esse aqui é basquete, nossos parceiros lá da FCA, da fisiologia, que foram estudar a partir de redes complexas, muito interessante, estudar como que se dá o treinamento dentro do laboratório e na quadra de jogo. Será que muda? Lógico que muda. Eu posso transferir para a quadra de jogo qualquer atleta, qualquer criança na escola. Dei aula muito tempo na escola. Chegava, vai ter futebol hoje, vai ter basquete, vai ter vôlei, eu quero jogar. É muito melhor fazer na quadra do que dentro do laboratório, mas algumas coisas eu não consigo reproduzir. Então, como é que se dá essa relação entre laboratório e prática? Está lá e sem perder a qualidade dos dados. Porque não adianta nada falar, lógico, é muito melhor, vamos para lá, vamos ficar contando ações. Não precisa de computador para isso. A Globo, inclusive, teve uma época que era muito interessante, né? Os grandes computadores da Copa, vamos fazer a estatística do jogo, chutes a gol, um chute a gol. É estatística? Precisa de computador para isso? Fica na cabeça facinho. Então, é uma outra possibilidade, é uma abordagem um pouco diferente do que a gente tem feito, mas também trazendo a estatística, trazendo a computação, trazendo a matemática para entender, e com alunos da minha área de educação física. Que não é fácil. Se para vocês que são o top, estatística Unicamp, é difícil, imagina para o aluno que entrou na educação física e não vê nada disso. Às vezes não vê nem no colegial. Então a gente fica também provocando lá de lá para... Vamos entender. O tênis, eu não sei se alguém acompanha tênis, a IBM lançou agora o US Open, rastreando os jogadores em tempo real e dando os mapas de cor, chamados mapas de calor, os heatmaps, durante o jogo. Então você pode estar
sem acesso à televisão, acompanhando no aplicativo deles, você está vendo o jogo. Né? Com coisas interessantes, começa a dar o momento que está o jogador, ou seja, conforme os pontos ele vem fazendo, dinamicamente, não só a contagem frequencialista, né, dessas ações. E aqui chega no ponto que, para mim, é o mais distante que a gente está da área de esporte, da área da estatística, que a gente precisa muito da ajuda de vocês. Agora que eu falo erro na educação física, primeira coisa, não, eu não fiz nada errado, eu não errei nada, se eu errei na prova, me dá uma notinha. Não. Toda vez que eu vou medir alguma coisa, tem erro. Né? O erro pode ser sistemático, aleatório, como é que se dá a questão da acurácia com a precisão, não são as mesmas coisas, a gente confunde isso. Vou jogar uma bola na cesta de basquete, jogo 10 bolas, né? Acerto as 10 fora da tabela. Tenho precisão? Tenho, foram todos no mesmo lugar. Tenho acurácia? Não, longe do que era para acertar. Então, normalmente, quando a gente vai medir ações humanas, principalmente, ou ações animais, de maneira geral, o erro é muito grande. É difícil você não ter um viés, não ter um bias nessas questões, porque entram vários fatores, né? Não são só os fatores mecânicos, quantitativos, bacaninha, né, que dá para contar. Tem uma série de fatores, como é que eu levo tudo isso em conta. Tá? E aí chega na questão da velocidade. Atleta que corre, tem um trabalho muito bom, temos parceiros nossos, e estamos lá no projeto junto com a Alemanha, vamos fazer o fechamento do congresso, da parceria, e todo mundo discutindo a questão da velocidade. Peguei um trabalho publicado por esses parceiros, tinha um jogador que correu 52 km por hora. Sabe quanto o Bolt atingiu uma única vez na vida dele? Depois de 60 metros correndo em linha reta, 44 km por hora. Então o jogador não pode estar correndo isso. É um erro. Ah, mas o GPS, ele analisa a velocidade a partir do sinal, que é muito bom o sinal do GPS, né? Muito bom. Só que tem uma série de erros, na medida como nós mostramos lá para vocês. Aí eu vou pegar a velocidade, eu vou ampliar esse erro. Tá? A mesma coisa acontece quando eu penso em evolução da altura dos atletas. Também um jornal outro dia nos pediu para fazer uma análise da altura dos goleiros da Copa de 2010 até a Copa de 2022. Se você pegar os dados, altura medida lá, bacana, não importa muito erro nesse caso, parece que aumentou, né? Mas é significativo esse aumento? Não. Aqui, ó, intervalo de confiança da inclinação da reta. Não teve aumento significativo. Isso é estatística básica, né? Como é que eu vou dizer que aumenta? Aí eles não quiseram mais a reportagem porque não dá a estatística. Então vamos esquecer a estatística e vamos fazer, não, aumentou aqui. Se eu mudar a escala desse gráfico aqui, isso aqui fica, parece que aumentou mesmo. Então, esses cuidados que a gente precisa passar a ponte de um lado para o outro para conseguir melhorar essas análises. Outra coisa, o Rui gosta bastante dessa figura, o pessoal vive falando, né? Ponto fora da curva. O que é um ponto fora da curva? Se normalmente as variáveis que a gente analisa, quando são distribuições gaussianas, que é a grande maioria, ou se não é gaussiana, pelo menos tendendo ao infinito, vai para a gaussiana, né? Gauss teve um baita de um trabalho para definir com duas variáveis, média e desvio padrão, uma gaussiana. Então pega aqui a altura de 265 atletas. Normalmente os valores discrepantes estão abaixo de menos
3 desvios padrões e acima de mais ou menos de mais 3 desvios padrões. Então são valores discrepantes, são outliers. Eles estão na curva, a curva vai de 0 até infinito. É lógico que não vai aparecer ninguém que tem altura 0, nem que tem altura infinito, mas eles estão na curva. Estão fora da curva. A curva normal é definida de menos infinito a mais infinito. Então, outro cuidado que a gente precisa ter. E essa questão do ponto fora da curva não é propriedade só dos profissionais de educação física, é em geral. A gente ouve isso direto. Verdade. A questão das séries temporais, um trabalho também feito bem atrás, comparação entre ângulos, velocidades angulares do chute no futsal. Como é que eu comparo essas curvas ao longo de todo o ciclo desse movimento? Né? A gente usou e continua usando mediana e intervalo de confiança da mediana. E eu sei facilmente determinar em que momento, em que fase desse movimento tem essas diferenças ou a igualdade. Posso fazer outros testes? Posso fazer uma série de testes, mas mediana, intervalo de confiança da mediana, robusto, simples, fácil de aplicar e muito eficiente. Uma corrida, né, no campo, velocidade, determinação da velocidade instantânea. Aqui, o GPS erra um tantinho desse aqui. Aí chega a 52 km por hora mesmo. Eu tenho pedalado bastante, tenho usado o relógio, o GPS para calcular a velocidade. Pô, já cheguei a atingir 1000 km por hora. Estou pensando em ir para a próxima Olimpíada, mas com que marcar o relógio, porque na prática não dá. Minha média é 18 km por hora. Posso atingir nunca 1000 km por hora, nem de carro, nem de moto. Né? Então, cuidados que a gente tem que ter. Comparação entre as velocidades dos jogadores. Em 2008, nós fizemos um trabalho com o Atlético Paranaense, Curitiba, mostrando as velocidades, né, e o pessoal queria saber em que local do campo que estava acontecendo aquelas velocidades. Teve um treinador que depois falou para a gente, falou, esse que está correndo muito aqui, está voltando, não sei se tem aqui, esse aqui é o zagueiro que perdeu a bola lá e está voltando desesperado, aí atingiu 30 km por hora, 36 km por hora, tudo bem, mas tem que correr para isso os bons 50 metros e com a torcida gritando na orelha, né? Então, derivada. Mostrava isso aqui para os alunos, para vocês, meus alunos da educação física, na pós-graduação. Disse, em uma aula eu estou dando derivada integral, que os colegas de vocês da matemática, da estatística, da engenharia, demora cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Né? A gente aprende a partir do movimento, coisas são gráficas, é mais fácil do que simplesmente ficar deduzindo teoria. Tá? Então, séries temporais, as velocidades de uma forma temporal. E aí entram essas formas todas de analisar as velocidades ao longo do tempo, com faixas de velocidade no tempo também. Aí começam a aparecer as jogadas, né? Meu querido Santos aqui, o jogador vai atingir uma velocidade, aqui ele está 26 km por hora. Está dizendo onde vai correr aqui. Vai dizer que ele vai chegar a 34 km por hora. Na hora que ele está parando para fazer o gol, atinge 34 km por hora. Desculpa, não chega. Está errado. Na natação, agora na Olimpíada, bastante coisa sobre velocidade, mas trechinhos, quer dizer, cadê essa informação para a gente poder melhorar? Né? Chegar para o atleta depois e falar, olha, a sua velocidade aqui estava muito boa, foi chegando no fim, ela diminuiu ou ela aumentou. Eu preciso dessa informação inteira. O trabalho da minha tese com o professor Euclides sobre o Lewis, né, que é exatamente essa curva da velocidade, RStudio, né, tem no MATLAB também, tem no Python também.
suavização local dos dados, criando curvas suaves que visualizem tendências no conjunto de dados. Usar recurrence plot, quer dizer, autocorrelação de funções de velocidades, de acelerações. É isso que a gente está querendo fazer no Futsal Down. Né? É uma das formas de você olhar graficamente que tem diferença nas curvas. Não precisa explicar. A teoria da recorrência não é trivial. Mas na hora que eu olho graficamente isso, eu consigo conversar. Estatística, educação física, saúde, eu consigo conversar olhando o gráfico, vendo isso de uma forma equilibrada, de uma forma boa de ser entendido o fenômeno. Eu vou passar aqui, isso aqui é uma palestra, uma apresentação que o professor Felipe ia fazer, mas já está passando o tempo, nós estamos pegando jogos da televisão para poder fazer essa reconstrução de lances de jogo, né? Então, usando o Lois, que é essa técnica que a gente desenvolveu lá atrás, o professor Paulo também vai falar bastante coisa sobre o programa, um aplicativo que ele está lançando, chama Vai Lá. Isso é bastante interessante, né? Inclusive o contato dele aqui seria bem importante que vocês fizessem contato com ele, com o professor Felipe, para trazer gente, nós vamos de gente. Lembra que Zeferino Vaz, o criador da Unicamp, quando perguntaram para ele o que você precisa para criar a Unicamp, a melhor universidade da América Latina, ele falou: 3 coisas: gente, gente e gente. E é isso que a gente precisa para resolver o problema, precisa juntar as áreas. Então estamos fazendo alguns estudos com o karatê, salto de goleiro, um aluno da iniciação científica da FF fez esse trabalho, o salto no futsal, condução com a bola no Futsal Down, né? Meu grande sonho aí, né, Maurício? Aprendizado, isso aqui é minha neta, tentando aprender a jogar futsal, futebol. Então, para finalizar e levarem para casa, o esporte e a estatística e muitas outras áreas devem trabalhar conjuntamente, ajustando conceitos, metodologias e aplicações para otimizar desempenho, diminuir risco de lesões e melhorar o aprendizado. Muito obrigado.